Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje é dia de vídeo com quadrinho completo aqui no canal. E nós vamos trazer uma HQ aí do selo Black Label da DC, chamada Batman: A Gárgola de Gotham, que você já deve ter ouvido falar bastante. Depois de muitos meses desde o lançamento da edição 1 desse quadrinho, finalmente saiu a última edição, finalizando essa história que deu o que falar. Até porque, para nós brasileiros, né, esse quadrinho teve aí uma atenção especial porque ele foi escrito e desenhado por um brasileiro, o artista aí Rafael Grampá. E bem, galera, dado esse recado então, bora começar o resumo completo aí de Batman: A Gárgola de Gotham. É uma HQ que reimagina então o Batman de um jeito bem específico. Então, bora começar o resumo desse quadrinho. A história começa mostrando um retrato brutal e extremamente realista de Gotham e das pessoas que vivem nela. O Batman narra que é exatamente isso que a cidade faz com quem permanece tempo demais sob a influência dela. Enquanto diferentes cenas de abuso, pobreza e violência se desenrolam, fica evidente que o crime domina cada aspecto da vida de Gotham. Em meio a esse caos, somos levados até um laboratório clandestino, escondido no subsolo, onde pessoas sequestradas, muitas delas moradores em situação de rua, são vítimas de tráfico humano e são forçadas a misturar drogas e substâncias para fins criminosos. Por alguns instantes, a narrativa desvia o foco para uma figura misteriosa escondida nas sombras. Sentado diante de um projetor, o homem faz desenhos grotescos e ensanguentados, enquanto assiste a um antigo desenho animado. E o Batman já está investigando esse caso. Ele se move silenciosamente pelos túneis subterrâneos, e ele vai eliminando os criminosos de forma rápida e metódica. Antes que possam entender o que está acontecendo, o Batman os derrota com extrema eficiência. Seus golpes são brutais, e o sangue derramado deixa claro que essa é uma versão mais violenta do Cavaleiro das Trevas. E um desses criminosos aí que estava fazendo aquele tráfico, ele consegue escapar. E vai avisar o responsável aí por aquela operação. E aí então que a gente encontra aquela figura misteriosa de antes. Lágrimas escorrem pelo rosto dele enquanto ele permanece envolto pela escuridão. O Batman finalmente alcança a sala do projetor e encontra o estranho desenho animado que o assassino observava. Na tela, o personagem chora exatamente como o homem diante dela. Segurando um martelo ensanguentado, com lágrimas escorrendo pelo rosto, o homem adverte o Batman para não tocar em seus desenhos, explicando que ele não gostaria de conhecer a dor contida em seus pensamentos. Logo em seguida, ele parte para o ataque. O confronto é devastador para o Batman. O homem o espanca impiedosamente, deixando claro que está muito acima do que o Bruce esperava enfrentar. O vigilante sofre golpe após golpe, chegando a cuspir sangue devido à violência dos impactos. Pela primeira vez em muito tempo, o Batman permanece completamente dominado. E durante enquanto está rolando essa luta, rolam uns quadros ali na HQ estranhos que eles são meio acinzentados. E aí a gente vê uma gárgula nesses quadros. Nós temos uma narração do Bruce Wayne chamando pela mãe dele, enquanto ele também menciona o Batman como se fosse uma outra pessoa e não ele. E ao longo da HQ nós vamos ter muitos momentos em que o Batman ele fica falando com a mãe assim no inconsciente, enquanto ele também fica pensando naquela imagem da gárgula. O Bruce desperta depois no chão, ferido e coberto de sangue. O estranho desapareceu. Sem saber quanto tempo ficou inconsciente, ele percebe o som de um relógio em contagem regressiva. Antes que consiga agir, a bomba explode, destruindo o local e matando todos ao redor sem qualquer hesitação. Entre os escombros, o Batman aparenta estar vivo e chama pelo Alfred, desmaiando em seguida. A narrativa então apresenta um jovem Jim Gordon, investigando o assassinato mais recente de um serial killer que aterroriza Gotham. As vítimas são encontradas nuas, ensanguentadas e com múltiplas perfurações nas costas. Gordon mantém uma relação secreta de cooperação com o Batman, embora a maior parte da polícia rejeite completamente a ideia de trabalhar com o vigilante. Ao mesmo tempo, conhecemos Nia, uma ativista social bastante vocal sobre as desigualdades da cidade. Ela denuncia como os ricos destroem a vida das pessoas comuns, através da própria ganância, e critica o fato de moradores em situação de rua desaparecerem sem que ninguém se importe em investigar. Sem saber, ela se refere justamente às vítimas sequestradas para trabalhar no laboratório clandestino. Após publicar suas opiniões nas redes sociais ligadas às empresas para as quais ela trabalha, ela recebe ordens para pedir desculpas e retirar suas declarações. Recusando-se a abandonar suas convicções, ela decide pedir demissão. E na Batcaverna, com o Bruce aí já recuperado, eles discutem sobre aprimoramentos no traje ali do Batman e também sobre aquela figura estranha que o Bruce encontrou. O Bruce conclui que o homem fantasiado que ele enfrentou não pode ser o mesmo assassino que ele e o Gordon procuram. Os métodos empregados são completamente diferentes. Ao analisar as pistas, ele identifica um desenho que estava sendo exibido na sala de projeção. Ele se chama Krypton. Entretanto, a revelação mais importante surge quando o Bruce admite que está planejando forjar a própria morte
para abandonar definitivamente a identidade de Bruce Wayne e viver apenas como Batman. A decisão reforça a ideia de que ele enxerga o vigilante como sua verdadeira essência, consumido pela dor e pela obsessão por vingança. Na sede do Departamento de Polícia de Gotham, Batman e Gordon analisam fotografias das 4 vítimas conhecidas até então. O Gordon explica que todas foram mortas por uma única perfuração na nuca, enquanto os demais ferimentos foram feitos após a morte. Batman reconhece o padrão das perfurações como pontos específicos do fluxo de energia do corpo humano. Ao ser questionado, o Gordon revela ter encontrado um caso arquivado de 30 anos atrás, envolvendo um cientista alemão chamado Dr. Franz. O pesquisador havia se mudado para Gotham para estudar os campos energéticos do corpo humano, mas acabou preso pelo assassinato de sua assistente. Após deixar a prisão, ele próprio foi morto por um golpe semelhante na nuca. O Gordon informa que localizou o antigo companheiro de cela do Abner e pretende interrogá-lo. Quando pergunta ao Batman sobre seus avanços na investigação, ele percebe que o vigilante já desapareceu. Isso aqui realmente não podia faltar, né? Já aquele vilão, então, obcecado pelos desenhos, que eu vou chamar de Krypton como o nome do desenho ali, ele continua obcecado por esse desenho aí. Ele invade a residência do produtor que detém os direitos sobre o personagem original do desenho. Mantendo o homem como refém, ele descobre que todos os materiais relacionados às animações estão armazenados no depósito do Bubble Studios. Antes de matá-lo, o Krypton desenha na parede uma cena do próprio desenho, em que o personagem abre a cabeça de alguém para alcançar o cérebro e reproduz o ato de forma horripilante. Seguindo outra linha de investigação, o Batman envia o Alfred para conversar com a viúva do criador original do desenho Krypton. Fingindo ser um admirador do trabalho do falecido artista, o Alfred pergunta sobre possíveis registros ou documentos antigos. A mulher explica que todos os direitos e arquivos da obra foram adquiridos pelo produtor assassinado e transferidos para o depósito do estúdio. Ela também menciona que um terrível incidente ocorrido numa escola foi associado ao desenho anos atrás, levando ao cancelamento da animação. Os advogados do marido trabalharam para manter toda a história longe do conhecimento público. E a gente também tem outra investigação, que é o Gordon lá interrogando aquele companheiro de cela daquele doutor que a gente falou antes, aquele que estudava sobre as perfurações lá, a energia do corpo humano. Durante o interrogatório, o antigo colega de cela de Franz revela a Gordon que o cientista passou os anos na prisão escrevendo obsessivamente e recebendo visitas de apenas uma pessoa, um garoto chamado Charles Quinton. Enquanto isso, o Alfred tenta convencer o Bruce a abandonar a ideia de sacrificar completamente sua vida como Bruce Wayne. Utilizando seu humor característico, ele encontra maneiras sutis de lembrar-o de sua humanidade, inclusive deixando um bolinho para ele no Batmóvel. O Batman vai até o depósito dos estúdios Bubble, em busca de novas pistas. No entanto, o vilão já estava lá no local e o surpreende pelas costas, golpeando sua cabeça com uma bigorna, à lá desenho animado. Enquanto examina antigos rolos do desenho, o Krypton é interrompido por um segurança aterrorizado. Batman sobrevive ao ataque graças à proteção do traje, embora permaneça desorientado. Ao recuperar os sentidos, ele vê o Krypton forçando o guarda a entrar em um caminhão antes de fugir. E aí se inicia então uma perseguição pelas ruas de Gotham. Durante ela, o Batman salva um civil que estava no carro com o vilão, e logo depois esse vilão acaba batendo quando estava atravessando uma ponte. Desesperado, o criminoso faz uma pessoa inocente refém para garantir a sua fuga. Batman, no entanto, ameaça destruir a película do filme que estava no carro. Surpreendentemente, isso é suficiente para fazê-lo desistir. O homem liberta a refém e se rende, demonstrando uma ligação emocional profunda e até perturbadora com aquele antigo desenho animado. O Batman então o captura e exige saber onde estão os explosivos que ele vinha sendo produzido. Ao mesmo tempo, Gordon descobre que Charles Quinton cresceu e se tornou psiquiatra da ala infantil do Asilo Arkham. Ao conversar com o diretor da instituição, ele fica sabendo que o Quinton desapareceu anos atrás, levando consigo todos os arquivos dos pacientes sob seus cuidados. Após certa insistência, o Gordon consegue acesso à lista de crianças tratadas pelo médico. Ao examinar os documentos, ele faz uma descoberta chocante. Bruce Wayne foi paciente do Asilo Arkham durante a infância. E então, quem sabe a gente vai ter uma ligação aí do Bruce com o vilão, ou até algo ainda mais perturbador? A história depois nos mostra uma casa repleta de livros em Gotham. O homem, com uma severa corcunda, ele fica copiando cuidadosamente um diagrama que mostra pontos de energia espalhados pela cabeça e pelo pescoço humano. A assassina em série, agora revelada como uma mulher de pele pálida vestindo um manto negro e usando um estranho talismã em forma de cruz, invade o local e o assassina, utilizando longas agulhas acopladas às suas manoplas. No Asilo Arkham, o diretor explica ao detetive Gordon que o Dr. Charles era um médico brilhante, dedicado a ajudar seus pacientes. No entanto, após seu desaparecimento, a ala infantil foi fechada
e Arkham deixou de ser visto como um lugar de tratamento para se transformar em um depósito para criminosos com doenças mentais. Batman entra em contato com Gordon para informar que o criminoso foi preso e que ele estava fabricando explosivos utilizando moradores de rua escravizados como mão de obra. O Gordon então corre de volta para a delegacia para tentar descobrir onde é que estão esses explosivos. Durante o interrogatório, o Krypton nega ser o assassino em série que o Gordon procura. O detetive, porém, o confronta com as informações fornecidas pelo Batman, incluindo sua participação na misteriosa explosão ocorrida na zona industrial. Observando tudo à distância, o comissário percebe que o Gordon não poderia ter obtido aquelas informações por meios convencionais e conclui que ele continua trabalhando com Batman, apesar das ordens expressas no contrário. Em resposta, o Krypton desenha na mesa, utilizando o próprio sangue, um triângulo atravessado por duas linhas. O comissário interrompe o interrogatório e chama o Gordon para uma conversa particular. O psiquiatra da polícia afirma que o Krypton é insano demais para fornecer informações úteis e recomenda sua transferência para Arkham. Gordon insiste que ele precisa de mais tempo para quebrá-lo psicologicamente, mas o comissário concorda com a avaliação médica e ordena que o oficial Lúcio conduza Krypton ao asilo. Em seguida, ele questiona o Gordon sobre como ele conseguiu aquelas informações sobre o Krypton e a explosão. O Gordon tenta escapar do assunto, alegando que ele apresentará um relatório formal em breve. Mas o Gordon agora tem certeza que o Krypton não é esse assassino em série que eles estão perseguindo. O Gordon solicita uma força-tarefa para proteger essas crianças, e o comissário promete disponibilizar os policiais que puder. No entanto, ele deixa claro que não permitirá que o Gordon abandone a investigação sobre os explosivos. Ele revela ainda saber que o detetive continua colaborando com o Batman, e o adverte que, caso persista nesse caminho, fará questão de vê-lo preso e acusado como cúmplice. Numa igreja, um padre celebra a missa, quando percebe a presença da mulher de pele pálida. Agora, sem o talismã e usando o moletom vermelho, ela está sentada na segunda fileira. O sacerdote deixa o local às pressas, pedindo que o padre mais jovem conclua a celebração. Após o término da missa, a mulher segue discretamente um casal até a residência deles. Dois policiais enviados para verificar o estado de um dos possíveis alvos identificados por Gordon entram numa casa apenas para encontrar o homem corcunda morto, apresentando o mesmo padrão de perfuração nas costas visto nos outros crimes. Enquanto isso, Gordon vai então para um possível outro alvo, outra daquelas crianças que podem ser alvo, e ele é o Bruce Wayne. O Alfred informa que o Bruce está indisponível pelas próximas semanas, embora ele esteja secretamente observando tudo da Batcaverna. O Gordon revela que um assassino em série está perseguindo antigos pacientes do Dr. Charles Quinton, o que choca o Bruce, já que ele não se lembra de ter sido internado em Arkham. O detetive admite que era o responsável pelo distrito onde Thomas e Martha Wayne foram assassinados, e comenta que ambos perderam suas famílias naquela mesma noite, pois a sua esposa grávida o abandonou naquele período. Alfred recusa qualquer tipo de proteção policial, levando o Gordon a se retirar. Assim que ele vai embora, o Bruce confronta o Alfred em busca de respostas. Alfred revela que o Bruce realmente passou um breve período em Arkham, e que nunca percebeu que havia apagado essas memórias. Confuso, o Bruce pergunta por que nunca lhe contaram a verdade. O Alfred explica que o Dr. Quinton o instruiu a jamais tocar no assunto, pois isso poderia desencadear outro surto violento. O Bruce insiste em saber o que realmente aconteceu naquela noite. Ele se recorda apenas do assassinato dos pais e da imagem de uma criatura demoníaca com uma asa quebrada. E é então aqui que o Alfred revela uma dura verdade para o Bruce. Após a morte dos Waynes, o Bruce desapareceu antes que o Alfred pudesse buscá-lo. Ele e a polícia passaram horas procurando pelo garoto, até encontrá-lo num beco, e espancando brutalmente um morador de rua com um cacetete roubado do Gordon, convencido de que aquele homem era o assassino de seus pais. O Bruce foi enviado para Arkham, onde o Dr. Quinton aparentemente conseguiu ajudá-lo a controlar sua raiva e alterar suas memórias sobre os acontecimentos daquela noite. O Alfred admite acreditar que o Batman possa ser uma manifestação dos impulsos violentos que o Quinton ajudou o Bruce a reprimir, mas nunca compartilhou essa suspeita, porque o Batman acabou dando propósito às suas vidas. O Bruce questiona se o Batman realmente foi uma ideia sua. O Alfred responde que ele só vai descobrir isso ao entender quem Bruce Wayne realmente é. E depois de ficar sabendo dessa bomba, a gente volta para aquela igreja de antes que a gente viu, e aquele padre mais velho se encontra com outro homem. Ele informa que o deformado conhecido como Escriba está morto, embora tenham conseguido recuperar seus livros. O sacerdote menciona ter visto a mulher de pele pálida usando um moletom vermelho, mas afirma que cuidará pessoalmente da situação. O Alfred leva o Bruce até a instituição onde vive o homem que ele atacou quando criança. O homem, que ficou tetraplégico após a agressão,
surpreende Bruce ao afirmar que ele realmente matou Thomas e Martha, apesar de ter passado décadas jurando inocência. Durante o trajeto de volta para casa, o Bruce se pergunta se o homem estava dizendo a verdade ou apenas tentando feri-lo emocionalmente. No caminho, eles passam por um protesto contra a elite de Gotham em frente à Torre Wayne, liderado por aquela jornalista, Nia. O Bruce pede que o Alfred pare o carro. A Nia corre para entrevistá-lo, mas o Bruce a dispensa friamente, acreditando que ela não faz ideia das verdadeiras ameaças que pairam sobre Gotham. Eles vão embora, reforçando a imagem pública do Bruce como um bilionário indiferente e desconectado da realidade. E mais tarde, agora como Batman, o Bruce encontra o Gordon na casa daquele escriba, e ele confirma que o local realmente foi saqueado. O Gordon mostra o símbolo desenhado pelo Krypton, mas o Batman observa que a cena do crime foi adulterada e que diversos objetos foram removidos, provavelmente por policiais corruptos. Entre duas tábuas do assoalho, ele encontra o talismã em forma de cruz e o entrega ao detetive. Irritado com a arrogância do Batman, o Gordon ressalta o risco que corre ao continuar trabalhando com ele. O Batman ignora a reclamação e o instrui a investigar outros pacientes do Quinton. O Gordon recebe que não recebe ordens dele e vai embora furioso. Mesmo assim, ele decide visitar o próximo nome na lista, Vincent Strasburgo III. Para sua surpresa, ele descobre que o homem é justamente o velho padre da igreja que frequenta. Gordon comenta que o Strasburgo constava entre os pacientes do Quinton, mas é velho demais para ter pertencido à ala infantil de Arkham. Ao ser questionado sobre como isso seria possível, o velhinho afirma nunca ter ouvido falar de Charles Quinton, o que já é algo bem suspeito. E aí esse sacerdote, ele dá uma desculpa de que ele vai pro banheiro. E enquanto o Gordon tá ali esperando, o velhinho ir no banheiro, o Gordon, ele percebe uma cruz idêntica àquele talismã que o Batman tinha achado no assoalho. E ela tava ali em cima de uma bíblia ali desse sacerdote. Ao mesmo tempo, o Alfred identifica o símbolo desenhado pelo Krypton como uma referência ao relógio parado do Hotel Townsend, localizado no lado histórico oeste de Gotham. O Batman chega até o local e encontra o prédio fortemente protegido, apesar de oficialmente estar abandonado. Descendo do alto de uma estátua, ele invade o telhado e ataca os guardas. Em outra parte da cidade, os policiais responsáveis pelo transporte do Krypton revelam fazer parte de uma sociedade secreta chamada Stadgeist. Agora que o Krypton permitiu deliberadamente sua própria captura, eles pretendem eliminá-lo. No entanto, o vilão consegue se libertar das algemas, toma a arma de um dos policiais e atira neles, provocando o acidente da viatura. Na cozinha da igreja, o Gordon saca sua arma e segue o Strasburgo, apenas para encontrá-lo trajando uma fantasia de mariposa. Declarando ser o Mother, o velho sacerdote o ataca com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Nesse instante, a mulher de pele pálida invade o local e apunhala o Mother pelas costas. Antes de escapar pela janela, ele afirma que ninguém será capaz de deter os sinos. Logo em seguida, a mulher se rende pacificamente ao Gordon. Naquele hotel, o Batman atravessa uma clarabóia e cai em uma enorme sala escondida atrás do relógio. O ambiente está repleto de pessoas vestidas com mantos brancos e máscaras adornadas pelo mesmo símbolo em forma de cruz. O líder do grupo encara o Batman e declara que sentiu sua aproximação. Em seguida, ele abre os braços em sinal de boas-vindas e diz que o Bruce finalmente voltou para casa. Mais revelações vêm aí pela frente. E conforme aí nasce um novo dia em Gotham, o Gordon exige saber e também respostas daquela mulher então pálida. Em vez de responder verbalmente, a mulher estabelece contato telepático com ele. A invasão repentina em sua mente provoca um pânico imediato. Em seguida, a derruba no chão e aponta o revólver na sua cabeça, advertindo que se ela fizer isso novamente, ele vai matar ela. A mulher permanece calma e explica que se ele a levar para uma delegacia, a própria polícia executará os dois. No hotel, o Batman confronta o homem sentado no trono e exige saber sua identidade. O estranho se apresenta como Dr. Geist, o grão-mestre da Stadgeist, mas afirma que essa não é a pergunta mais importante. Bruce é atingido por fragmentos de lembranças e reconhece a imagem do filhote demoníaco que o assombra desde a infância. Ele compreende que a Stadgeist é responsável pelas memórias que lhe foram roubadas. Consumido pela raiva, ele avança contra aquele Doctor, mas o líder da seita desvia com uma velocidade impressionante. O Doctor toca a base do crânio do Batman, exatamente no mesmo ponto onde Franz Ebner e as vítimas do assassino em série foram perfuradas. Ele revela que um bloqueio mental foi implantado em Bruce ainda criança, pois a sua fúria precisava ser contida antes que o destruísse completamente. Segundo aí o doutor, que eu vou chamar agora ele assim, o destino os separou durante anos, mas a violência desencadeada pelo Krypton finalmente os reuniu outra vez. E o doutor então convoca um guerreiro chamado Wonder, ordenando que ele ataque o Batman.
provavelmente para ativar ainda mais as memórias que estão reprimidas do Bruce. Enquanto o combate se inicia, o doutor avisa que o Bruce precisa libertar a sua aura sombria ou morrerá. Recuperando-se do choque, o Batman consegue tomar uma das espadas do Wonder e o fere. Logo em seguida, mergulha em uma explosão de violência, atacando os membros da Stadtgeist, sem hesitação. No meio do confronto, 3 integrantes da seita removem suas máscaras e capuzes, revelando serem adolescentes. Para a surpresa do doutor, eles se voltam contra os próprios companheiros e ajudam o Batman. Irritado, o vilão desfere um novo choque, desta vez no peito do Bruce, declarando que o filhote demoníaco finalmente se tornou o diabo. O impacto lança o Batman através de uma parede. Os 3 jovens o seguem e escapam pela janela, carregando o corpo inconsciente do vigilante. O doutor ordena que o Wonder os persiga e traga o Bruce de volta. Enquanto isso, o Quarto consegue escapar daquela viatura e atravessa as regiões desertas nos arredores de Gotham. Ele encontra um trailer isolado e decide se esconder num galpão próximo. Pouco depois, um garoto aparece diante dele e pergunta se ele gostaria de ouvir uma piada. Na Batcaverna, o Alfred percebe que perdeu o contato com o Batman. Preocupado, ele envia uma mensagem para o Gordon, revelando a localização do Bruce, mas o aviso permanece sem resposta. Nos esgotos da cidade, os adolescentes que salvaram o Batman, conhecido como os Ratos, levam o vigilante até o seu esconderijo subterrâneo e o entregam aos cuidados do seu líder, chamado Sage. E ao mesmo tempo, aquela reação fria do Bruce Wayne lá que a gente viu que a Nia filmou, ela se espalha pelas redes sociais. Contudo, a elite de Gotham rapidamente sai em sua defesa, enquanto a mídia tradicional inicia uma campanha para desacreditar a Nia, retratando-a como uma oportunista. Em pouco tempo, o apoio popular à ativista desaparece. No quartel-general dos Ratos, o Sage conecta o Batman inconsciente a diversos equipamentos médicos. Em uma das telas, pontos de energia ao longo de sua coluna vertebral se iluminam. Enquanto isso acontece, o Bruce revive lembranças esquecidas da infância. Ele se recorda do medo que sentia diante de uma gárgula na mansão Wayne, uma criatura que chamava de Homem-Morcego. A Marta costumava lhe contar a história de um filhote demoníaco que caiu do céu e quebrou a asa. O homem bondoso salvou a criatura, que cresceu e se transformou numa gárgula dedicada a protegê-lo contra o mal. As lembranças avançam até a noite em que Thomas e Marta são assassinados. O Bruce revive o momento em que ele ataca o atirador e jura lutar pelo resto da vida. Ele também se recorda de se recusar a deixar os túmulos dos pais. Desesperado, Alfred o leva até Arkham e apresenta o garoto ao Dr. Quinton. Bruce culpa o Homem-Morcego pela morte dos pais, acreditando que a criatura falhou em protegê-los. O Quinton então realiza algum tipo de hipnose para selar tanto as memórias quanto a raiva do Bruce. Durante o procedimento, ele corrige a antiga história e afirma que o filhote demoníaco não se tornou uma gárgula. Ele se transformou em o diabo e matou o homem que o salvou. Sob hipnose, o Bruce repete diversas vezes que ele se torna o diabo e mata o homem. Ou seja, nessa hipnose, o Batman, então, o Bruce se torna esse vingador. E saindo dessas lembranças, né, o Gordon volta lá para a delegacia, mas sem aquela mulher. E quando ele recarrega o celular, ele consegue ver as mensagens, então, que o Alfred tinha mandado antes. Nos esgotos, um dos ratos informa ao Sage que localizou os explosivos fabricados pelo Krypton no Hotel Townsend. O Sage ordena que todos se preparem. Porém, ao entrar na enfermaria para buscar o integrante responsável por vigiar o Batman, encontra o garoto desacordado no chão. O Bruce surge do teto e ataca a Lady Rat, a líder operacional dos ratos. Apesar da investida, ela consegue derrubá-lo utilizando técnicas de judô, deixando-o inconsciente novamente. Os ratos seguem até o hotel, exatamente quando Gordon chega no local. O detetive entra discretamente pela área de carga e flagra homens mascarados transportando barris de TNT para um caminhão. Totalmente descoberto, ele torna-se alvo dos disparos e recua até o carro. Os criminosos fogem, iniciando uma perseguição pelas ruas da cidade. Do alto dos prédios, os ratos saltam sobre o caminhão em movimento. Um deles arranca um dos ocupantes da cabine e o lança contra o carro do Gordon. O caminhão escapa, enquanto Gordon pede o controle do veículo e atravessa a vitrine de uma loja. Mesmo gravemente ferido, o criminoso sobrevivente aponta a arma para o Gordon e promete matá-lo. O detetive também ergue seu revólver, mas naquele instante é tomado por uma intensa visão da mulher pálida. Antes que qualquer um dos dois atire, o dono da loja dispara contra o agressor. E nos esgotos, o Batman ali que tinha tomado uma ruim lá para uma das integrantes dos ratos, ele acorda preso numa cela improvisada. Ele chama um morador de rua embriagado chamado Wilbur, pedindo algo para beber. Quando Wilbur se aproxima, o Bruce o agarra e exige ser libertado. O Sage intervém imediatamente,
alertando que, caso ele machuque lá o Wilbur, ele jamais deixará aquele lugar. O Bruce reconhece o Sage e, a partir das memórias recém-despertadas, exige saber o que foi colocado em sua mente. O Sage esclarece que não trabalha para o Doutor, mas explica que a aura do Bruce foi desbloqueada e que ele estabilizou o processo para impedir o colapso de seu cérebro. Mesmo assim, ele admite sentir medo daquilo que o Doutor pode ter despertado dentro dele. Nos arredores de Gotham, o garoto do trailer faz um desenho de si mesmo, segurando uma faca, e assina a ilustração com o nome Joe. Ele pede que o Krypton termine o desenho e o lança até ele em forma do avião de papel. Enquanto trabalha na imagem, o menino conta uma piada sobre o pequeno Joe, que convida um palhaço para brincar de esconde-esconde. O palhaço aceita, alegando ser muito bom em se esconder, e o pequeno Joe nunca mais é encontrado. Quando ele devolve o desenho, o Krypton acrescenta sobrancelhas vermelhas, um enorme sorriso verde e altera o pequeno nome para Pequeno Coringa. O garoto começa a pintar o próprio rosto como desenho e cai em gargalhadas histéricas. Galera, aqui nesse universo da história nós temos aí um Coringa criança. E na cidade, de volta pro Gordon, ele ainda tá muito abalado com o que aconteceu antes ali na perseguição. E também dele quase morrer. De repente, a mulher pálida reaparece ao seu lado no carro. Assustado, ele freia bruscamente. Ele sai cambaleando do veículo e implora por um perdão divino. A mulher o conduz a um lugar mais tranquilo dentro de sua mente e afirma que não é sua inimiga. Ela revela que, quando seus poderes telepáticos começaram a surgir, os seus pais a entregaram aos cuidados de Strasbourg, esperando encontrar ajuda. Contudo, Strasbourg a levou até o doutor. Ela relata que esse doutor a torturou e a transformou numa arma, fazendo o mesmo com outras crianças. Gordon vê os rostos de Krypton, Mother e Wonder, compreendendo que o Quinton utilizou os métodos de Franz Ebner para converter os seus jovens pacientes em monstros. A mulher explica que Gotham corre um perigo intenso e que vinha eliminando membros da Stadtgeist para impedir a concretização de seus planos. Ela afirma que o Gordon precisa libertá-la antes que os sinos toquem, caso queira salvar a cidade. De volta à realidade, o Gordon leva a mulher até uma garagem, onde a mantém amordaçada e presa, mas admite que acredita em sua história. Enquanto isso, dois policiais ali de Gotham seguem o rastro do Krypton até o trailer. Eles interrogam um homem caolho que mora ali com um garoto, mas ele nega ter visto qualquer coisa suspeita. Um dos agentes percebe manchas de sangue próximas ao galpão e se aproxima armado. Krypton surge repentinamente e o esfaqueia no peito com uma foice de mão, para o deleite do garoto. Em seguida, atravessa a cabeça do segundo policial, revelado como integrante infiltrado da Stadtgeist. O primeiro agente ainda tenta alcançar a sua arma, mas o menino enfia lentamente uma faca de cozinha presa a uma cabeça de boneca em sua têmpora, rindo descontroladamente. E diante dessa cena, desse fatality ali que a criança fez, até o Krypton ali ficou meio perturbado com isso. O garoto corre atrás dele e pede para acompanhá-lo. Krypton responde que ele deve permanecer com o pai, mas o homem caolho entra em desespero e revela que ele não é pai da criança. Segundo ele, um palhaço estranho deixou o menino sob seus cuidados. Implorando para que o Krypton leve o garoto embora, ele deixa implícito que foi a própria criança que arrancou seu olho. Os dois roubam a viatura policial e retornam para Gotham. Dos esgotos, o Bruce transforma o colar com uma cruz que ele roubou do Wilbur numa chave improvisada. Depois de escapar da cela, ele veste o chapéu e o casaco do homem adormecido e atravessa o acampamento de moradores de rua até alcançar uma escada de serviço que leva ao metrô da cidade. Enquanto caminha pelos trilhos, o Bruce deseja, por um breve momento, que um trem apareça e acabe com sua vida, poupando das emoções violentas que despertaram dentro dele. Ao chegar à estação, ele pensa em telefonar para o Alfred, mas descobre que todos os telefones públicos foram destruídos. Ele tenta pedir o celular de alguns passageiros, mas ninguém lhe dá atenção. Quando alguém esbarra nele, o Bruce explode em fúria e grita para que finalmente o olhem. Tentando recuperar a calma, ele percebe um morador de rua dormindo nas proximidades e entende que as pessoas o ignoram porque acreditam que ele seja mais um sem-teto com problemas mentais. Nesse instante, sons de lâminas cortando carne ecoam pela plataforma. O Bruce se vira e encontra o Wonder, cercado pelos corpos das vítimas que ele acabou de massacrar. E assim se inicia mais uma luta aí do Bruce contra esse capanga aí. O Bruce desfere um chute poderoso, lançando o Wonder sobre os trilhos e arrancando seu capacete. A deformidade por debaixo da máscara revela um homem completamente sem olhos. O Bruce então compreende que o que existe dentro dele é mais do que uma simples raiva. Aquilo também é poder. Sem demonstrar qualquer emoção, ele observa um trem em alta velocidade atropelar o Wonder, espalhando sangue pela estação. Uma leve expressão de satisfação surge em seu rosto, antes que ele se sente calmamente na plataforma. Dentro do trem que acaba de parar, a Nia Garcia observa a cena através da janela,
Seus olhos encontram os de Bruce em um silencioso instante de reconhecimento. Ao mesmo tempo, no esconderijo do Stadtgeist, o conjunto de sinos começa a tocar. E era isso que aquela mulher telepata estava tentando impedir, mas parece que vai dar ruim aí na cidade. De fato, os sinos no topo do hotel começam a tocar, desencadeando uma onda de violência e loucura por toda a cidade. As pessoas que foram submetidas à lavagem cerebral pela Stadtgeist são ativadas ao mesmo tempo. As bombas fabricadas por Krytoon explodem em vários pontos da cidade, destruindo edifícios e espalhando ainda mais caos. No alto de um arranha-céu, um grupo de milionários vestido de branco, conhecido como Clube Concórdia, observa a destruição enquanto brinda com taças de champanhe. Voltando à plataforma de metrô, outra explosão acontece. O Bruce Wayne consegue empurrar a Nia para fora do caminho, mas logo os dois ficam cercados pelos agressores. Antes que sejam mortos, Sage surge acompanhado por vários de seus seguidores para salvá-los. Enquanto isso, o Krytoon e o Joe, o garoto que passou a ser chamado de Coringa, chegam nos arredores da cidade. Krytoon para o carro para conversar com ele. Ele admite que inicialmente só levou o menino consigo como refém ou escudo humano. O Joe não se importa com isso. Pelo contrário, ele acredita que a brutalidade do Krytoon é algo admirável. O vilão confessa que sente constantemente o desejo de fazer coisas terríveis, mesmo sabendo que elas são erradas e o fazem sofrer. No entanto, o garoto é a única pessoa que não o faz sentir culpa. Ao lado do garoto, ele sente vontade de rir. O Krytoon explica que há uma recompensa por sua cabeça e que precisa voltar para Gotham para lidar com isso, embora a situação seja extremamente perigosa. Ele oferece ao menino a chance de partir, mas o Joe insiste em acompanhá-lo. Assim, os dois entram em Gotham enquanto o Coringa contempla encantado a carnificina pelas janelas do carro. Nos esgotos da cidade, o Bruce exige respostas do Sage. E ele já deduziu a verdadeira identidade desse líder ali da gangue dos ratos. E esse cara é ninguém mais, ninguém menos do que Charles Quinton. Sim, o médico lá que tratou lá nas crianças e o próprio Bruce em Arkham. Sage confirma a suspeita e explica que Franz Ebner era seu pai. Ebner descobriu que uma polaridade negativa presente no campo energético do corpo aumentava significativamente o potencial para a maldade. A elite de Gotham financiou suas pesquisas para encontrar uma maneira de controlar essa descoberta. Ebner utilizou seu próprio assistente, John Wells, como cobaia, submetendo-o a traumas para intensificar essa energia negativa. Em busca de vingança, Wells fingiu a própria morte e incriminou Ebner por assassinato. Depois disso, assumiu uma nova identidade e tornou-se mentor do jovem Charles Quinton. Quinton visitava o pai na prisão para aprender os segredos de suas pesquisas e repassava tudo para Wells. Juntos, continuaram os experimentos em Arkham, até que Wells descobriu uma forma de manipular a energia negativa pura, algo que chamou de aura sombria. Obcecado em desbloquear o potencial oculto dessa força, Wells criou um culto baseado nos estudos de Ebner, fundando a Stadtgeist, adotando a identidade do Doutor e usando uma máscara inspirada no rosto de Ebner. Wells transformou-se no próprio pesadelo que ajudou a criar. Ouvindo tudo isso, o Bruce acusa o Quinton de manipular sua mente e a de outras crianças. Quinton insiste que acreditava estar ajudando seus pacientes, mas admite que foi usado por Wells, que corrompeu as crianças ao expor a elas a aura sombria. Bruce o solta, e Quinton revela que a Stadtgeist vem espalhando essa energia como um vírus, o que explica as multidões violentas que Bruce encontrou no metrô. Quando Bruce pergunta por que utilizaram justamente crianças em seus experimentos, Quinton responde que o doutor procurava alguém exatamente como ele. E antes que possa explicar melhor, Wilbur aparece trazendo notícias devastadoras. Rudy, um dos ratos, está morto. Enquanto tava rolando aí toda a lore, toda a plot aí desse lado dos vilões e dos experimentos, o Gordon tava vendo lá no seu celular, né, que Gotham tava indo de mal a pior. A mulher pálida, que tá junto lá com Gordon, explica que aquilo que ela tentou impedir finalmente aconteceu, e que milhares de pessoas morrerão independentemente do que fizerem agora. Mesmo assim, ainda existe a possibilidade de salvar algumas vidas, incluída a de seus pais. Gordon decide libertá-la. Antes de partir, ela diz que, caso ele sobreviva àquela noite, ele deveria ligar para sua esposa. Gordon ordena que ela vá embora e avisa que, se voltar a se encontrar, ela jamais conhecerá a paz. A mulher apenas responde que sabe disso. Nos esgotos, Sage e seus seguidores lamentam a morte de Rudy. Ele e a Lady Rat defendem que precisam subir à superfície para salvar Gotham, mas os demais se recusam a arriscar suas vidas por pessoas que sempre os ignoraram. Bruce concorda que Gotham jamais cuidou deles e não merece tal sacrifício. Ele reconhece que ele fez parte desse sistema, mas lembra que existem pessoas como a Nia Garcia que realmente se importam. A Lady Rat conta que a Nia organizava manifestações em defesa dos moradores desaparecidos e que o Batman é inimigo daqueles que os sequestraram.
A Nia incentiva todos a lutarem pelos amigos que perderam e a trazê-los de volta. O grupo responde com aplausos e gritos de apoio. Uma criança devolve ao Bruce o capuz do Batman, a única peça restante de seu uniforme original. Utilizando roupas e equipamentos improvisados vindo daquela galera, o Bruce cria uma nova versão do traje e lidera os seguidores do Sage contra a Stadgeist na superfície, empunhando 2 martelos de garra semelhantes aos utilizados pelo Krypton. E devo dizer que esse visual aí do Batman improvisado ficou bem legal. Em outra parte da cidade, o Krypton lá e o Joker criança, eles atravessaram com o carro uma loja de roupas e começam ali a mudar o modelito deles. Depois de vestirem elegantes ternos novos, eles seguem a pé pelas ruas e encontram um grupo de cultistas. Sem hesitar, eles massacram todos eles, enquanto o mini Coringa ri histericamente durante toda a carnificina. A mulher pálida, cujo nome na verdade é Laura, retorna ao apartamento de seus pais, mas encontra o local tomado por mariposas. Seus pais estão presos em casulos pendurados no teto. O Mother a espera ali e revela ter devorado as auras deles, para recuperar dos ferimentos que ela havia causado anteriormente. Laura grita que apesar de todo o seu poder, ele continua sendo apenas mais um prisioneiro da Stadgeist. Mother rebate afirmando que ela também é. Ele revela que toda a sequência de assassinatos cometidos por Laura fazia parte do plano do Doutor para atrair o Batman. Em seguida, ele se transforma num enxame de mariposas e desaparece, prometendo que voltará para buscá-la. Os pais de Laura saem dos casulos completamente enlouquecidos, chamando-a de bruxa enquanto tentam atacá-la. Entre lágrimas, a Laura declara que os ama antes de se lançar pela janela do apartamento. O Gordon, então, depois de libertar a Laura, ele continua investigando os arquivos do Ebner e encontra uma referência ao Clube Concórdia, que eu citei antes, que é aquele clube dos ricaços, que financiaram todos aqueles experimentos da aura sombria. O Gordon invade o local e descobre um retrato de 30 anos atrás, mostrando Franz Ebner, John Wells e Claude Bechamel, o presidente do clube. Em uma sala próxima, o Gordon ouve os membros comemorando o caos nas ruas. O já idoso Bechamel admite ter financiado o Doutor e a Stadgeist para provocar a destruição de Gotham e reconstruí-la à imagem da Elite. Gordon é descoberto por um segurança e tenta fugir, mas acaba levando um tiro no ombro. Ferido, ele consegue escapar de carro. Bechamel impede que seus homens o persigam, afirmando que as próprias ruas cuidarão dele. Delirando devido à dor e à perda de sangue, o Gordon dirige sem rumo, até encontrar um homem e uma mulher grávida, tentando escapar da violência. Ele sai do carro, cai de joelhos diante da mulher e, com as mãos cobertas de sangue sobre sua barriga, implora por perdão. O marido reage com um soco, derrubando o Gordon na calçada. Provavelmente aquele delirando, e pensando que é sua mulher. Batman e os ratos chegam ao hotel Talsed. Bruce abre caminho lutando andar após andar, numa página bem legal, até alcançar a sala do trono do Doutor, levando o Quinton consigo. Ao mesmo tempo, Nia e os ratos salvam um grupo de moradores de rua que estavam sendo presos pela polícia sob falsas acusações de terrorismo. E aí, no topo então da torre do hotel, o Batman e o Quinton confrontam lá o Doutor finalmente. O Wells ordena que o Wonder, sobrevivente do acidente do trem e agora transformado numa criatura monstruosa, ataque o Batman. Durante a batalha, o Bruce percebe que o Wonder se cura rapidamente de qualquer ferimento e se torna mais forte a cada dano sofrido. Para derrotá-lo, o Batman abre o seu abdômen, coloca uma granada no seu interior e observa enquanto os ferimentos se fecham ao redor do explosivo. Segundos depois, a granada explode dentro do corpo do Wonder, derrubando. O Doutor exige que o Batman o mate e abrace sua aura sombria, tornando-se o diabo e o herdeiro legítimo da Stadgeist. O Bruce se recusa. Ele declara que não é o diabo. Ele é a gárgula. O Batman golpeia o Doutor e o derruba, afirmando que não é criação dele. O vilão concorda parcialmente. Ele explica que não criou o Batman, mas criou todos os outros através dele. Segundo Wells, o Bruce sempre possuiu a aura sombria, e o Doutor apenas a extraiu para distribuí-la aos demais. Horrorizada, o Bruce remove o capuz e enxerga a si mesmo como uma criança refletida nele. Ao recolocar a máscara, ele afirma que a visão do Doutor sobre a aura sombria é completamente insana. De repente, dezenas de desenhos infantis representando um homem enforcado começam a cair do teto. O Coringa os espalha da sacada superior, enquanto o Krypton invade o local. Ele derruba o Doutor e enrola uma corda em seu pescoço. O Doutor ordena que os membros da Stadgeist não interfiram, pois acredita que o espírito de Gotham está escolhendo o seu sucessor. O Bruce tenta impedir o Krypton, porque ele está fazendo exatamente o que o vilão quer. Mas o mini Coringa vai lá e o ataca com uma faca. Fascinado, o Doutor comenta que a aura sombria do garoto é tão pura quanto a do Batman. O Bruce afasta o Coringa, enquanto o Krypton grita furiosamente para que ele não machuque o menino. Em seguida, ele estrangula o Doutor até a sua morte. Rindo de forma descontrolada,
o Krypton é atacado por diversos membros da Zeitgeist, que o derrubam escada abaixo. Antes de cair para sua morte, ele pede ao Batman que mantenha o Joe em segurança. Mesmo despencando rumo ao fim, ele continua gargalhando. Os membros restantes da Zeitgeist se ajoelham diante do Batman, proclamando o herdeiro do culto. O Bruce ordena que todos se levantem. Em seguida, ele utiliza o taser do Doutor para reanimá-lo, realizando manobras de ressuscitação. Ele afirma que o Wells não terá a satisfação de vencer pela morte e que continuará vivendo para enfrentar o inferno que criou. Enquanto isso, o Quinton recupera discretamente a máscara do Doutor e desaparece. Na manhã seguinte, milhares de pessoas estão mortas e boa parte de Gotham encontra-se em ruínas. Muitos habitantes abandonam a cidade, incluindo a Laura. O Bruce visita a Lady Rat no hospital e, ao sair, cruza silenciosamente o olhar com Jim Gordon, que deixa o local com o braço imobilizado. Nenhuma palavra é trocada entre os dois. E o Bruce cumpriu a palavra também pro Krypton porque ele salvou, o mini Coringa. Ao entrar na limusine, o Alfred entrega ao Bruce os arquivos do Clube Concórdia obtidos pelo Gordon. Em casa, o Gordon chega e considera tirar a própria vida, mas decide ligar para sua esposa, enquanto a imagem da Laura parece observá-la à distância. O Clube Concórdia se apresenta como o salvador de Gotham, financiando os esforços da reconstrução e a repressão contra os remanescentes da Zeitgeist. O Bruce Wayne decide infiltrar-se no grupo para destruí-lo por dentro. Como Batman, ele passa a trabalhar ao lado dos ratos, apesar das diferenças ideológicas entre eles. O Bruce também direciona recursos para Arkham, buscando ajudar as inúmeras crianças traumatizadas pelos acontecimentos recentes. O Joe é internado no asilo, na esperança de que sua inclinação para a violência possa ser redirecionada para algo melhor, assim como o Bruce acredita ter feito consigo mesmo. Por fim, o Bruce adota uma versão ainda mais assustadora do uniforme do Batman. Convencido de que a próxima geração de vilões será ainda pior do que a anterior, ele aceita que sua cruzada jamais terá fim e se prepara para proteger Gotham pelo resto da vida. E ufa, essa então finalmente é o final aí de Batman, a Gárgula de Gotham. Fica então a menção então a esse quadrinho que demorou para realmente sair, mas que foi feito então pelo nosso querido Brazuca e Rafael Grampar. E agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam em relação a essa história. O que vocês acharam dos vilões, dessa meio que pseudo-origem do Batman de ter uma aura sombria ali, ele direcionar isso pro bem? Gostaram dos elementos sobrenaturais, mais ou menos? Deixe então aqui nos comentários. E já sabe também, galera? Se inscreve aqui no canal para receber todas as notificações da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos o clube dos Seja Membros aqui no YouTube. Tem várias recompensas bem legais, como lives exclusivas e sorteios. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.